umas duas... eu acho que umas 2 semanas faz que a gente não tem aula. Porque semana passada foi feriado e no anterior tinha aquela coisa das formaturas, né? Daí não teve aula. Então já faz um tempinho mesmo. Bom, eu já coloquei lá no nosso grupo o link da nossa aula de hoje, normal, né? O nosso link de sempre. E eu já publiquei as nossas notas da N1. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no meu. Já ajeitei então as notas da nossa N1, tá? Então já tá lá publicado. Eventualmente, se alguém for ver essa aula ali, né, gravada, e de repente não tenha recebido nota, eu coloquei então para quem não entregou a resenha. Bom dia, Nanda. Para quem não entregou a resenha, coloquei então como fazer prova substitutiva, tá? Que não compareceu. Então a gente vê aí para publicar isso. Tá bom? Então tá, então é isso, né? Questão da nota, então. E eu acho que a princípio seria isso. Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Ananda, eu vou tirar só o teu som, só para não ficar dando interferência, tá? Aí depois, mais qualquer coisa, se quiser falar alguma coisa, fica super à vontade, tá bom? Imagina, tranquilo. Faz parte. Deixa eu só ocultar aqui. Tá. Então, gente, a nossa aula de hoje é uma aula, assim, acredito que bastante, assim, interessante, por a gente abordar a questão de crime e gênero, e a gente coloca ali, então, né, como aula 8, apesar de que o material é o conteúdo 3, tá? Eu já coloquei no Class, então fiquem tranquilos que quem quiser ali pode ir acessando também pelo Class depois, eventualmente, para dar uma olhadinha nesse material. Esse material, assim, me é bastante caro, porque no ano passado, ali no período da pandemia, eu fiz um curso que abordava exatamente essa temática de crime e gênero, do Introcrim. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma... a gente pode dizer que é uma escola, assim, né? E também começou com um canal no YouTube, mas hoje a gente já pode até considerar como, né, um lugar de curso, de escola, porque realmente eles já vendem cursos, e é um curso, esse especificamente de crime e gênero, é um dos melhores cursos, assim, que eu já fiz, da área do direito penal, processo penal, criminologia, políticas criminais, que realmente foi muito completo. Então, é bastante bacana. Claro que eu já vinha estudando crime e gênero, mas não tão especificamente com tanto conteúdo, tá? Então, eu espero, assim, que vocês aproveitem bastante. Não sei se a gente vai conseguir terminar, às vezes eu falo demais, né? Mas, então, não sei se a gente vai conseguir terminar em uma aula, mas a ideia é a gente finalizar nessa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, para começar, eu coloco aqui, né, a expressão da politologia do delito, que a Lola Aniar de Castro, que é uma brasileira, coloca quando se vai discutir crime e gênero. Ela diz que a gente tem que fazer realmente uma politologia do delito. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente deve se posicionar politicamente, né? Quando a gente vai falar sobre essa temática. Mas mais do que isso, que quando a gente fala assim, politologia do delito, posicionamento político, é de esquerda, é de direita, é de centro, não é nesse tipo de aspecto necessariamente que eu estou querendo dizer. Pode ser também um aspecto, mas é mais do que isso. É mais no sentido de você ter um posicionamento político crítico. E a gente já vem falando sobre isso, né, em quase que todas as nossas aulas, da gente ter essa visão mais ampla, né, de não ter a cabeça aquela fechada, que nem um cavalo, né, que vai andando na rua, de a gente poder olhar e tentar pensar na forma mais ampla possível
E aí, a partir dessas análises de teorias, perspectivas, entendimentos, bom, eu entendo que, olha, uma possível resposta para essa problemática é tal, entende? Então, é realmente assim, a partir de determinado marco teórico, que a gente vai ver vários aqui hoje, né? De novo, a gente não deixa de ver um pouquinho de processo histórico, mas é importante para a gente conseguir se posicionar, que vocês vão perceber que o posicionamento político de muitos doutrinadores e doutrinadoras, criminólogos, criminólogas, vai nesse viés, né, de fazer uma crítica, vai num viés de ter um posicionamento sobre determinado assunto. Então, acho que é bem bacana. Claro que aqui no caso da Lola de Castro, ela vai trazer um marco teórico do materialismo histórico, que a gente já trabalhou, né, em outras aulas. E para a gente falar um pouquinho do papel da mulher, né, afinal de contas, quando a gente fala de gênero, sempre vem no primeiro momento, vamos falar de mulheres. Não, não necessariamente. Por quê, gente? Quando a gente vai avaliar os dados, pode trazer a Infopen, né, todos esses dados que a gente verifica quando analisa o processo penal, né, ou os índices penais, encarceramento, quem que mais aparece? É o homem, né? O homem tanto sendo vítima de violência, como o maior número, né, nos índices, o homem é o mais violentado. Isso pode sim gerar também um índice de que é o que mais morre, mas ao mesmo tempo é o que mais é violento, é o que mais pratica crimes com violência. Então, ao mesmo tempo, então, a gente poderia colocar o papel também de agressor, né? Claro, a gente pode ir daí lá para a questão da Lei Maria da Penha, mas eu ainda não quero entrar nisso. Aqui a minha intenção é apenas jogar, né, uma pergunta no ar, que quando a gente já coloca a incidência do homem sendo tanto o maior agressor como também a maior vítima, aí a gente já tem uma questão de gênero. Bom dia, Lidiane e o Fernando, que eu não tinha dado bom dia ainda. Tudo bem, gente? Voltando, né, depois de 2 semanas. Bom dia. Então, vamos lá. Então, só de perceber esses índices, essa incidência maior de ter o homem como tanto maior vítima quanto maior agressor, sob o ponto de vista de número, a gente já tem aí uma questão de gênero, né? E aí, quando a gente vai estudar dentro das teorias criminológicas o papel da mulher, a gente percebe que a criminologia ela falhou. Ela falhou tanto por estereotipar a mulher ou as mulheres, como por criar várias e várias histórias, mitos, ideias fantasiosas, muitas das vezes. Né? Então a gente percebe que durante muito tempo, séculos, décadas, a criminologia tinha uma visão extremamente conservadora, né? Um discurso extremamente também conservador, patriarcal, preconceituoso. A gente vai perceber isso com o decorrer ali dos períodos históricos que eu vou trazer para vocês. E é claro que talvez assim o período mais que se falou sim sobre a mulher, mas que é um período assim que hoje em dia, 2021, é bastante chocante, seria talvez no período do positivismo criminológico, lá com o Lombroso, né, o Ferri, essa galera toda, que a gente já trabalhou em aulas passadas, tá? Mas vamos adiante então. Gente, é claro que eu não quero ficar falando assim muita coisa de tempos muito antigos, mas a gente não pode deixar de passar e mencionar a época da Idade Média, quando a mulher ela era completamente invisibilizada, né? E principalmente, claro, na criminologia, né? A gente tem aquela publicação do Manual de Inquisição, vocês já devem ter ouvido falar do Malleus Maleficarum, tem até ali a imagenzinha, né? Também chamado de o Martelo das Feiticeiras, que é exatamente isso, né? De ter um manual de como proceder para descobrir se aquela mulher ela é bruxa, se é feiticeira, né? Que tipo de ação que eu posso utilizar, botar na fogueira, enforcamento, o que for, né? Todos os métodos de tortura para tentar, desculpa, buscar, né? A marca do diabo, né? Então, é exatamente esse manual. Tem
Daqui a pouco eu lembro, mas tem um filme muito bacana, que é espanhol, que está na Netflix, que fala sobre essa questão de umas adolescentes, assim, que são pegas, e aí eles utilizam esse Malius Maleficarum, né, esse manual, e daí eles usam, assim, olhando, dá para ver bem certinho eles utilizando, e a expressão na frente, e aí os padres ali, jesuítas, acho que era, sei lá, utilizando para exatamente averiguar essas marcas, então, de possíveis bruxas, né? Bem interessante. Eu vou procurar e eu mando para vocês no grupo. Para variar, não vou lembrar do nome agora. Mas vamos lá. Então, assim, a mulher, nessa época da Idade Média, ela era já, se não fosse dentro dos moldes esperados, né? Mulher virgem, a mulher que trabalhava nas coisas dentro de casa, que cuidava das crianças, que né, ia casar, virgem, que daí então né, casava, tinha relação com seu marido, engravidava, tinha os filhos. Então, assim, tinha todo um controle social exemplar, né, que buscava botar aquelas mulheres dentro de um certo molde. A partir do momento que ela tinha qualquer tipo de desvio, silenciadas, isso mesmo, Ananda, obrigada. É muito bom esse filme, gente, é bem chocante. Vale a pena, viu? Para quem curte, fica aí dica então para o final de semana, né? Obrigada. Então, essa figura desviante, a partir do momento que essa mulher, de repente, ela não era mais virgem, tinha uma relação fora do casamento, né? Ou de repente se expressava de forma fora daquele controle esperado, ou ela era considerada bruxa, ou ela era considerada louca, né? Ou era mandada para o convento. Então, como eu coloquei para vocês ali, né? A mulher desviante nessa época, gente, da Idade Média, ela era colocada lá, né, para os manicômios, então era a louca, ou era a puta, né, a prostituta, ou então ia para o convento. Então ela era excluída da sociedade, enquanto que os homens desviantes eram presos, né? Então, ok. Claro que tem toda a questão da bruxaria que a gente já colocou aqui, e os criminólogos da época, que a gente nem poderia chamar necessariamente de criminólogos, mas vamos dizer assim, as pessoas que estudavam o cometimento de crime, por que se cometia crime e tudo mais, né? Não necessariamente eles se perguntavam o do porquê que as pessoas cometiam crime, as causas, né? Isso vai acontecer muito mais lá para frente, né? No século 17, 18, quando a gente já tem uma idade moderna, iluminismo, né? A partir sim do positivismo. Então, assim, na verdade, buscar as causas do porquê o cometimento do crime, a gente vai ter ali a partir de Lombroso e Ferri, tá? Bom, e lembrando, né, gente, que nessa época a mulher não era nem sujeito de direito, né? Ela não era nem mesmo considerada cidadã, ela não votava, por óbvio, não tinha nem essa questão de democracia. Então, assim, ela era completamente dependente do homem, tanto quando é jovem do seu pai e depois quando casada do seu marido, né? Uma extensão praticamente assim do homem. Eu sei que a maioria dessas informações você já sabe, mas não custa lembrar sobre um aspecto, né, da criminologia. Vamos um pouquinho mais para frente. Bom, ali no século 17 e 18, quando a gente já tem essa ideia, né, do nascimento do Estado, e a gente já tem ali os ideais, né, da escola clássica, com Lombroso, desculpa, com César Beccaria, né, e aqueles italianos que começam a questionar o poder punitivo do Estado, né, a gente tem uma mudança, claro, na criminologia. Como eu já falei para vocês, não necessariamente isso já era necessariamente uma criminologia, mas eram já, né, como eram intitulados como escola clássica, então alguns doutrinadores, criminólogos hoje, até consideram que seria o início, né, mas ainda são precursores, né, discussões ainda muito voltadas somente para a questão do crime e como que o Estado punia, né, então toda essa questão das torturas, do juiz imparcial, a gente já viu isso nas nossas primeiras aulas, né, e lembrando que como a gente tem o nascimento do Estado, e a gente acaba, de certa forma, desvinculando um pouco daquela ideia de rei absolutista que decide tudo, de certa forma acaba também com a vingança privada. Então a vingança daquela coisa do olho por olho, dente por dente, dá uma cessada. Não estou dizendo que não acontece, acontece ainda, mas isso já é mais, né, sedimentado, mais
apagado, silenciado. E quem ganha, então, esse poder punitivo agora é o Estado. E aí, claro, com isso, acaba surgindo vários processos burocráticos. A gente percebe, então, que também com o nascimento do Estado, né, nessa época ali, na Europa e tal, a gente tem também o surgimento dos especialistas de cada área. Por que eu estou dizendo isso? Parece assim meio, que bobeira isso, professora. Escuta só. Vocês lembram que naquela época, bem antiga, tipo Aristóteles, Platão, esses filósofos, eles não eram só filósofos. Eles estudavam os astros, eles estudavam os elementos da natureza, eles estudavam as questões metafísicas, né? O Deus, se existe uma energia, ou sei lá o quê. Estudavam questão de, não é quimioterapia, faz a questão dos elementos. Ai, gente, esqueci o nome disso. Enfim, que faz análise de elementos e mexe, assim, em laboratório, alquimia, isso, os alquimistas. Obrigada, Guilherme. Às vezes dá uns brancos aqui, né? Então, todos esses filósofos, que hoje a gente chama como filósofos, na verdade, eles eram estudiosos de muitas áreas. Eles eram generalistas, gente. É claro que determinado filósofo, às vezes, ia para mais uma temática mais enfocada, era normal. Só que quando a pessoa se formava, estudava, né, na Grécia, em Roma, enfim, onde fosse que tivesse, né, esses liceus e tudo mais, era um estudo muito generalista. E com o nascimento do Estado, e com essa vinda, né, desses processos burocráticos, e tendo uma certa disseminação de papéis dentro do Estado, ou seja, não fica tudo na cabeça ali do, né, rei absolutista, dominador de tudo, que sabe tudo, começa a surgir os especialistas. Isso é interessante também para saber como punir, né? Que área que daí o juiz começa a ser especialista? Ah, não, eu vou ser um juiz só especialista na área criminal. Questão de família, bens, propriedade é outro juiz. E assim por diante. O direito penal, gente, então ele começa a se tornar uma ciência em si. Né? Então a gente começa a perceber essa criação das ciências criminais. Claro que daí tem um guarda-chuva ali, né, do direito penal, criminologia e políticas criminais, que é bem mais para frente. Mas a gente consegue perceber, então, um direito penal visto como uma ciência propriamente dito, né? E a gente começa a perceber também todas aquelas teorias que começam a surgir da teoria jurídica da pena e do crime, que é o que vocês estudam lá nas primeiras fases da faculdade, né? Primeira, segunda fase é bem essa questão da teoria do crime e depois a teoria da pena, né? Como punir. E nessa época, um dos entendimentos mais assim abrangentes sobre a área do direito penal é que as pessoas, a gente já falou sobre isso, né, na escola clássica, é que o criminoso, ele tem livre-arbítrio e ele escolhe o lado do mal, né? Então, esse que é o entendimento dessa época. E a mulher? Como é que fica nessa época? Na época da escola clássica. Gente, a mulher, para os criminólogos ou para os estudiosos dessa época, ela é um ser emocional, ela ainda não é livre, então ela ainda está vinculada totalmente a essa figura masculina do pai ou do marido, ou do irmão mais velho, né? No caso, por exemplo, de se o pai morre, essa figura fica, de novo, um filme, né? Filme não, um seriado. Eu tava vendo esse final de semana. É um seriado, assim, bem água com açúcar, que se chama Bridgerton. Que é uma menina que, né, chega ali na época de se casar, e daí tem toda uma temporada na Inglaterra para buscar um marido, um noivo. E aí, como ela não tem mais o pai, porque faleceu, a gente percebe essa figura do irmão mais velho, de quão representativo que é isso. E várias das vezes tem umas pegadas, assim, nesse seriado, da mulher assim, mas escuta, eu não posso decidir por mim mesma? Eu não tenho razão para poder decidir? É bem interessante, assim, o seriado é bem bacana. E também, claro que tem essa parte, assim, mais, né, água com açúcar, assim. Mas fica aí a dica. Então, a mulher para essa época, e se passa, né, o seriado exatamente nessa época, entre século XVII e XVIII, ela ainda não é cidadã, né, ela não decide nada sobre a política da cidade onde ela mora, por exemplo, e ela não é nem mesmo considerada um sujeito racional. E a justificativa, né, que os estudiosos dessa época, inclusive os criminólogos, dizem de todas essas questões, de não ser livre, de não ser um ser racional, é por conta da biologia,
né? Não necessariamente por conta da racionalidade. Em nenhum momento fala, ah, não, ela não compreende, ela não é inteligente. Não é essa a questão. A questão que se justifica é que é um ser frágil, né? Ai, dominado por hormônios. Então, assim, é interessante essa visão, né? Tipo, meio cômica em alguns momentos, até hoje em dia a gente vê situações, né? Ah, tá estressada, tá com TPM? Sim, eu não posso ter um posicionamento firme, eu digo isso hoje, né? Quando uma mulher de repente se exalta ou fala, né, de repente com uma certa, enfim, talvez até com uma certa estupidez ou uma rudeza, nesse caso, é entendida como influenciada pelos seus hormônios, né? É importante mencionar, gente, que nessa época, né, ali da escola clássica, não existia ainda um ideal, assim, um movimento feminista, tá? Só para ficar bem claro. No entanto, a gente percebe que existiam alguns, eu não vou dizer movimentos, mas existiam algumas figuras marcantes que já buscavam, já defendiam uma certa igualdade. Eu acho que esse seriado que eu mencionei, assim, já consegue se perceber algumas pitadas de busca de igualdade, do tipo, poxa, eu posso decidir por mim mesma com quem eu quero casar, né? Nesse caso. Ou, eu não quero casar, né? Não sou obrigada a isso. Enfim, mas é esse momento histórico. E só para lembrar, né, gente, que nesse período foi publicado aquele livro, né, aquele livrinho dos delitos e das penas do Beccaria, tá? Vamos adiante mais um pouquinho. Idade Moderna. Bom, na Idade Moderna a gente tem toda essa questão do movimento da Revolução Francesa, e olha que interessante, eu botei essa imagem ali, né, uma pintura, né, bem famosa ali, francesa. E quem que está segurando a bandeira da França? Uma mulher, né? E é uma mulher ali que está representando, está segurando até uma arma. Tá, mas senhora, que as mulheres foram então para a guerra? O que aconteceu ali? Não, gente, é uma representatividade daquelas três palavras da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E é meio que o papel ali da justiça, né? Dessa deusa, né? Da justiça. Então, ela está como assim vencendo, né? Vencendo então toda aquela batalha com os mortos ali jogados ao chão. Né? E ali os franceses também empossados de arma, uma criança também ali do lado, né? Parece que até um jornaleiro, né? Usando ali a mochilinha. Então, assim, tá, então significa que a partir de agora a gente tem um papel mais preponderante da mulher? Não necessariamente. A gente percebe que ainda o controle social em cima dessas mulheres, ela ainda é um controle muito privado. Ela não é um controle público. Né? E dentro dessa vida privada da casa, da igreja, né, dos salões, enfim, então muito adstrito realmente à família, né, no seu seio ali familiar, na sua casa, na própria igreja, né, as frequentadoras, então todas essas regras, esses dogmas da igreja, especialmente a igreja católica, sim, né, a gente não pode deixar de mencionar. E eu botei ali a psiquiatria. Opa, ali faltou um I, né, gente? Psiquiatria. Pronto. E por que a psiquiatria? Exatamente porque eu falei lá na época da Idade Média. Aqui se mantém, gente. Se mantém essa ideia de que a mulher, ainda por não ser necessariamente um ser tão racional quanto o homem, ou seja, não tem ainda uma igualdade perfeita, quando ela se altera, quando ela tem comportamentos desviantes, a gente tem que excluir. A gente tem que colocar ela, né, num centro psiquiátrico, que na época eram os manicômios. Claro, a gente tinha ainda esse papel do convento e tudo mais, mas aqui a gente percebe, especialmente nessa idade moderna, um despontar muito grande da psiquiatria. Né? A gente está falando ali de final do século XIX, início do século XX, que a gente vai ter, por exemplo, Freud, né, que vai desenvolver aquelas teorias do ser, do ego, e com certeza absoluta, quando ele foi realizando as pesquisas dele dentro desses centros psiquiátricos, nesses manicômios, existia aquela expressão, a mulher histérica. Já ouviram isso, gente? Já deve ter ouvido essa expressão, né? Então, a gente percebe nesse sentido que a gente ainda não tinha um espaço, as mulheres não tinham um espaço na academia.
Eu quero dizer isso na ciência, né? É muito pontual as mulheres que tinham espaço na academia. Tem um outro filme muito bom também na Netflix, que é o Radioatividade. Gente, essa atriz, ela tá despontando, assim, é uma mulher loira. Eu não vou lembrar do nome dela, eu sou péssimo para lembrar. Já quase não lembro os nomes dos seriados. Ainda vou lembrar o nome da artista, mas ela tem até um outro filme que é Eu Me Importo, que é bem legal, que trabalha nos asilos e tal. Mas não é o caso agora. Esse filme, Radioatividade, é uma mulher que é exatamente nessa época, no final do século XIX, né, que cria essa teoria da radioatividade. Rosamund, é exatamente, ela é ótima, né, Ananda? Meu, eu gosto muito dela. Ela tem um outro filme que é Garota Exemplar. Esse é um dos que ela começou, que é bem chocante, assim, bem sanguinário, mas é um filme muito bom. É, fica aí, ó, terceira dica aí, gente. Só dessa mesma atriz. Então, esse filme demonstra o quanto que a mulher, nessa época, ela ainda era invisibilizada, especialmente na academia e na ciência. Tanto que ela não era nem mesmo respeitada. Né, ela vai tentar trabalhar, falar com os professores lá, né, das universidades, ninguém quer dar investimento para ela, ninguém quer dar um laboratório para ela fazer as pesquisas dela, então ela tem que conseguir através de um conhecido, que daí acaba até se tornando o marido dela, não vou contar aqui spoiler, para daí ela conseguir despontar. E mesmo quando eles conseguem finalmente publicar os resultados, não vou contar spoiler, mas né, só um ponto assim bem nefrálgico aqui dessa questão, o que acontece, gente? Normalmente, o que acontece? O nome dele que aparece. O dela nem aparece. Ele que fala na hora do discurso o nome dela, mas nem convidada ela é para receber lá o tal prêmio, tal, tal, tal. Então, esse espaço ainda é muito invisibilizado, né, para a mulher. É claro que a gente tem ali, né, no final do século XIX, início do XX, o desenvolvimento industrial, a revolução industrial. Então, aí a gente pode perceber que, por conta, prestem atenção, da revolução industrial, aí a gente tem uma virada. A gente tem uma virada do papel da mulher, papel feminino, que sai daquele ambiente privado, exclusivo de casa, igreja, família, filhos, opa, para ir para o espaço público, para ir para o espaço aberto que o homem também sempre teve acesso. Um espaço que eu não só reproduzo aqui no espaço privado. Como assim reproduzo, professora, de ter filhos? Não só isso, gente. Sim, a reprodução de ter filhos, mas outra coisa, o trabalho doméstico é um trabalho reprodutivo, no sentido de se repetir. Quem cuida de casa aqui, gente? Quem lava uma roupa? Quem faz comida? Quem lava uma cozinha? Ou, enfim, lava a louça, né? Vocês percebem o quanto que é um trabalho repetitivo? Praticamente diariamente você tem que fazer a mesma coisa. Quem arruma a cama? Todo dia é o mesmo. Não, um dia de repente eu deixo mais jogado, outro dia eu ponho, hoje, por exemplo, eu botei meus travesseiros e coberta no sol, mas depois vai voltar para a cama e vou arrumar. Então, assim, isso durante muito tempo, séculos, foi um trabalho exclusivamente privado e repetitivo e, portanto, reprodutivo da mulher. E daqui a pouco ela consegue sair. E ela não precisa mais necessariamente só estar repetindo, reproduzindo a mesma atividade. Opa, agora ela tem espaço no ambiente público. Beleza. A gente começa a perceber, então, por conta desse trabalho, dessa necessidade da Revolução Industrial, né? Que a gente sai daquela ideia do artesanato, né, do trabalho, então, manual, para uma ideia mais de industrialização, fabricação, fábricas, né? A gente vai precisar da mulher. E a gente percebe que nessa virada, a gente começa a ter uma origem do feminismo. É claro, né, gente, que é uma origem muito ainda inicial, né, muito de abertura, que a gente percebe uma abertura também inicial na ciência, na academia. Opa, algumas mulheres começam a despontar, mas é claro que, apesar de começar a ter uma voz política em algumas questões, e também uma busca por reconhecimento de direitos, isso ainda é muito incipiente, né, e muito inicial, muitas das vezes negado, né, incisivamente, negado, não, vamos deixar como está, vamos manter, está tudo bem até agora, por que vocês querem mudar? Não está sempre muito bom? Né, você é cuidada pelo seu marido, você quer tirar, então, esse vínculo?
Gente, até muito pouco tempo atrás, no Brasil, a mulher não tinha CPF próprio. A mulher tinha o mesmo CPF que o marido. Olha que loucura! Tipo, isso faz menos de 100 anos. Então, claro, estou trazendo aqui para o Brasil, né? Mas para vocês verem que até mesmo no nosso país não é uma coisa só, lá da Europa. Não, isso se reflete aqui também. A gente percebe, gente, que a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, começa a se discutir, como eu falei, de forma muito incipiente, questões relacionadas à classe e gênero. Por quê? Porque a gente começa a ter essa subdivisão de proletariado, né, para a burguesia, para os donos dos negócios, para a elite. Então a gente começa a ter essa separação. Não que antes não tinha, tinha, mas eu acredito que eu acredito não, né? A questão é que os papéis eles eram muito bem definidos. E agora com essa revolução francesa, né, da ciência, política e a parte industrial, a gente percebe que mesmo um proletário pode, né, um trabalhador, né, fabril, ele pode eventualmente ascender na classe social, coisa que antigamente não poderia, né, por conta dos títulos que as pessoas tinham. Oi, Leidiane, pode falar. Não, só uma coisa que a gente nota, e é meio repetida, e agora nessa questão, né, que você falou da Revolução Francesa, a questão do papel da mulher parece que ela foi ascendendo, na verdade, por causa que faltava homens que morriam na guerra e elas eram obrigadas a fazerem o trabalho que eles faziam, né? É o Perfeito, que me perfeito. parece. É exatamente isso. Eu até vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Mas esse é um dos pontos principais, Lidiane. Obrigada por colocar isso. Sim, a ida da mulher para a fábrica, um dos grandes motivadores é porque os homens estavam nas guerras, né? Então precisava das mulheres nas fábricas, tanto para produzir tecido, né, roupas, como até armamento, coisa de bala, trabalhos manuais mais delicados que eles chamavam na época, mas também, o que talvez seja pior, trabalhos que os homens não queriam mais fazer. Né? Então, esses trabalhos subalternos, sujos, degradantes, pesados no sentido de muita repetição, acabava indo muito para as mulheres. Mas vamos adiante mais um pouquinho, gente. Afinal de contas, tudo que a gente está falando aqui tem um aspecto histórico, tem um aspecto, né, da gente relembrar questões sociais, políticas, mas tudo isso tem um veio aqui, né, uma linha que está tentando amarrar, que é a questão do pensamento criminológico, tá? Só para retomar. Quando a gente tem a vinda, né, desses italianos, o Lombroso e tudo mais que a gente já trabalhou, falou bastante sobre isso, e a gente tem essa mudança de paradigma, de pensamento, né, do que a gente vai estudar agora na criminologia, e a gente sai daquela ideia de só falar sobre o crime, lá da escola clássica, e a gente começa a falar, opa, do indivíduo, né, do criminoso, do delinquente em si, a gente começa a perceber que a gente tem uma perspectiva, eu já falei isso para vocês, de uma etiologia individualizada do fenômeno criminal. O que quer dizer isso? Quer dizer estudar as causas do crime. Mas por que aquela criatura, aquele homem ou aquela mulher, cometeu esse crime? Né? Então, e começa a discutir então essas causas do crime como uma natureza individualizada e justificada por uma questão biopsicossocial. Essa questão mais biopsicossocial, ela é mais fortemente observada, principalmente por Kuferri, né? Que lá é o genro lá do Lombroso, que acaba, vamos dizer assim, melhorando um pouquinho mais a perspectiva do Lombroso, que ela era mais, assim, biopsico, né? Biopsíquico, no caso. E aqui o Ferri vai trazer essa ideia mais social, cultural, ele amplia. E como vocês já sabem, nessa perspectiva do Lombroso, enfim, do positivismo criminológico, a gente tem um determinismo, né, biológico. Então, toda essa é uma ideal, é uma concepção muito mais preconceituosa, cheia de preconcepções mesmo, né? Ela é acrítica, ela não tem comprovação científica. E o que eles dizem ser uma comprovação científica, como a gente já trabalhou, são pesquisas feitas já em ambientes que selecionavam as pessoas, né? Criminosos lá
criminosos, né, que a gente, lá na delegacia, ou no cárcere, ou então pesquisa com pessoas consideradas loucas dentro dos manicômios, e assim por diante. Então, o Lombroso, lá em 1878, escreve, né, aquele livro Homem Delinquente, sendo considerado como um sujeito anormal, né, um desviante, vamos dizer assim, pelas palavras do Becker, que isso ele fala bem mais para frente, mas enfim, que seja um sujeito anormal, que por conta de questões biopsíquicas escolhe, né, acaba cometendo crime, escolhe não, ele acaba cometendo crime por preconcepções, mas a mulher também tem vez nas palavras de Lombroso. E aí ele escreve o livro, tem ali, né, eu botei a fotinha do livro, A Mulher Delinquente e a Prostituta, né? Então, a mulher criminosa pro positivismo criminológico, ela é uma mulher imoral, ela também é anormal, né, uma desviante, e muito provavelmente uma terceira, um terceiro aspecto, né, dessa mulher desviante ou criminosa, ela muito provavelmente tem alguma questão voltada para sua sexualidade. Então, a sexualidade, ela é, assim, um dos argumentos mais fortes que se bate na época do positivismo criminológico. E a prostituta, ela é, né, essa ideia, né, degenerada de uma mulher fora dos padrões esperados pela sociedade. Então, os argumentos científicos, e eu botei aqui entre aspas, né, que o Lombroso e o Ferri trazem, eles são inverificáveis, né, porque, na verdade, são muito mais argumentos morais. A gente está aqui no positivismo criminológico muito mais abordando questão moral do que o direito. E é interessante, fazendo só um adendo aqui, o quanto que o Lênio Streck, que eu já falei para vocês também em outras aulas dele, faz essa crítica, né, de como o direito penal, ainda hoje, não só o direito penal, né, ele fala de outros vários ramos do direito, mas de como o direito penal, ainda hoje, se preocupa e tenta resolver problemas sociais através da moral, ao invés de trazer o direito para solucionar, né, e a hermenêutica tenta solucionar isso. E ele faz essa crítica que eu acho bastante bacana. Eu até busquei essa foto, que eu acho muito bacana, dos jornais, né? E do livro dele, né? Dessa questão de medir, como eu tinha falado já para vocês, né? Do tamanho da cabeça, envergadura. Então, o quanto isso era, de alguma forma, assim, uma ciência, uma pseudociência para a época, no sentido de pré-determinar que aquela pessoa, por conta da circunferência ou envergadura, a medida da cabeça, poderia vir cometer algum crime, né? Então, sim, gente, nessa mesma época, a gente percebe um despontar da psicanálise, como eu já tinha falado para vocês, né? Ali, final do século XIX, início do XX, e que vai até ali a década de 30, mais ou menos. Eu até botei aquela imagem, que é uma imagem de não sei se vocês conseguem ver, mas acredito que sim, né? É uma imagem de um manicômio feminino. E vocês podem observar que elas ficam ali, né? Cada uma no seu canto, não tem nem mesmo cama. Então, assim, em situações extremamente degradantes, né? De maus tratos até. E a psicanálise, ela vai tentar, de alguma forma, trazer um novo viés de controle social das mulheres. E isso vai acontecer exatamente nesse período. Apesar de ser o mesmo período que tem esse despontar da mulher para a vida pública, e como isso, essa saída da mulher da vida privada para a vida pública, essas mulheres que vão para essa vida pública começam a não conseguir mais ter um controle só dentro da família. Então, o Estado, através dessa questão da psicanálise, tanto que alguns estados patrocinavam médicos, né, estudiosos, psicanalistas, para, né, os hospitais normalmente eram públicos, poucos eram privados na época, para exatamente ter uma nova forma de controle dessas mulheres, dessas condutas e comportamentos desviantes. Então, tudo era justificado por teorias sobre as causas do cometimento do crime. Então, gente, nessa época a gente vai ter o surgimento e a discussão também de várias instituições totais. É claro que essa palavra, instituições totais, que seriam esses asilos, conventos, prisões, manicômios, eles vão ser criticados
Só depois ali da década de 70, 80, como por exemplo pela Vera Malaguti, né, o Goffman, o próprio Michel Foucault, que escreve aquele livro dele, né? Mas nessa época de final do século XIX, início do XX, essas instituições totais, elas eram vangloriadas como um lugar de colocar essas pessoas, excluí-las, né? Essas pessoas degeneradas, essas pessoas que têm problemas, que são desviantes. Então, essas instituições, elas eram, assim, motivo de muito estudo, de desenvolvimento, de melhorar cada vez mais as técnicas, né? Então, e um ponto central dessa questão da psicanálise que eu trago aqui para vocês é que a mulher, ainda nessa época, ela não era criminalizada. Muito pouco. Quando ela era criminalizada, na verdade, era tratada não dentro de um presídio, porque, de forma geral, quase que não existia presídios femininos. Ela era encaminhada para os manicômios. Então, ela era, como a gente pode dizer, patologizada, né? Então, aquele desvio que ela cometeu, o que era considerado? Não, isso é uma doença. Ah, ela é histérica, ela né, matou o marido, ela não deveria ir para a prisão? Não, gente, mas ela matou o marido porque ela estava, né, envolvida nos hormônios, ela estava revoltada, ela é uma mulher histérica, ela tem que ir para o manicômio, ela não tem que ir para a prisão. Vocês entendem, então, a diferença de tratamento? O homem, se matasse, iria para a prisão. Isso se, de repente, não matasse por, né, legítima questão da honra, para proteger sua honra. Então, daí não era nem era uma legítima defesa, né? Então, não era, ou estado de necessidade, não era nem mesmo condenado. Mas vamos supor que, de repente, matasse não por questão de honra, uma outra questão, ele era aprisionado. E a mulher não, ela era patologizada. A mulher, então, é considerada, a mulher criminosa, ela não é uma criminosa igual ao homem, ela é uma mulher louca. Né? Esse controle formal, ele começa a ser estendido da família, da igreja, como eu tinha colocado já nas épocas anteriores, agora é um controle que vem da ciência médica, mesmo uma ciência do direito. Porque o direito, quando essa mulher teoricamente teria cometido um crime, ela é jogada para o manicômio. Então, quem vai dar cabo dessa situação vai ser a ciência médica, a psicanálise, a psiquiatria. Ainda há essa situação, né, desse controle informal, com certeza. Principalmente quando a gente vai falar de comportamentos sexualizáveis, do tipo da questão da prostituta, ou da mulher que de repente teve relação e não é mais virgem na hora do casamento, ou teve um filho fora do casamento. Então, todas essas questões relacionadas à sexualidade da mulher, né, a mulher que de repente dormia com vários homens, né, tinha relação com vários homens, mas não necessariamente por dinheiro, não necessariamente ela era prostituta, mas ela simplesmente, né, era livre, vamos dizer assim. Essa liberdade não era muito bem entendida dessa forma. Ela era considerada como uma desviante também. Então, toda essa preocupação com o corpo da mulher, né? A mulher, então, nessa época, ainda era um ser inferior. O Estado vai tomar, então, esse poder de cautela da família, né? Exatamente por esses lugares, os hospícios, os manicômios. E, gente, nessa época, a gente pode considerar como um início de práticas higienistas, né? Isso aconteceu também aqui no Brasil. E essa prática higienista não só necessariamente sobre o sentido de tipo, vamos começar a criar vacina, que isso acontece também nessa época. Né, vamos começar a criar redes de esgoto, isso tudo é prática higienista. Mas não só isso. Não pode mais criar bicharada na cidade, só no sítio, só na área rural, também uma prática higienista. Não só isso, mas também excluir, se livrar, se livrar de pessoas indesejáveis, né? Então, prostitutas, deslocar os cortiços, né, que moravam várias pessoas, que era um local de refúgio e acolhimento para essas mulheres, né, mães solteiras, mulheres desquitadas ou mulheres violadas, como se falava, né, que não eram mais virgens. Então, toda essa população feminina, mas também masculina, tá, gente? A gente não pode necessariamente dizer que a prática higienista ela é só contra as mulheres. Não, muitos homens também foram, excluídos,
né? A gente sabe que a população negra, aos poucos também, principalmente porque ali nessa virada de século, é quando vem a Lei Áurea, né, gente? Quando dá a libertação, então, para os negros escravos. Bom, e aí não existe políticas públicas para acolher essas pessoas. E elas vão viver onde? Vão viver nesses cortiços, vão viver nesses quilombos, né? Vão fugir das fazendas onde trabalhavam, ou nas casas onde trabalhavam, nas cidades. Então, isso também acaba alcançando essa população, tá? Bom, vamos adiante mais um pouquinho. A gente tem, ali a partir da década de 30, né, uma virada criminológica, não novamente, né, mas uma certa virada criminológica que vai buscar uma alternativa a essa ideia que o Lombroso e o Ferri desenvolveram de uma causa individual do crime. Buscando um viés mais cartesiano, né, buscando uma ciência mais exata, diferente dessa ideia individualista e biológica que o Lombroso coloca. O Durkheim é um cara assim que vai escrever sobre isso, ele também escreve muito sobre suicídio, por exemplo, né? Então, ele desponta essas temáticas e ele vai trazer uma ideia funcionalista. Funcionalista no que sentido? Ele quer criar um sistema que dê resposta para essa causa do porquê as pessoas cometem crime. E ele quer que esse sistema funcione, né? Por isso é um sistema funcionalista, é assim que a gente entende essa ideia do funcionalismo. E além disso, essa ideia sistemática das causas do cometimento do crime, ele vai dizer o seguinte: é normal ter o cometimento de crime na sociedade. É uma coisa ok. Não existe uma sociedade sem o cometimento de crime, né? É até mesmo saudável. É até mesmo saudável. O problema é quando se ultrapassa os limites de cometimento do crime, que aí a gente entraria numa espécie de desordem social, né? Então, uma anomia. Só deixa eu fechar a porta aqui, gente, por causa do barulho da cachorrada, peraí. Toda vez que passa a moto, principalmente a moto dos Correios, eles alucinam. Mas, vamos lá. Então, o Durkheim, como eu falei, ele entende que a partir do momento que há tanta criminalidade, os índices são tão altos, que chega a uma certa desordem social, aí a gente entra no que a gente chama de anomia, né? Ou ele chama até de teoria da anomia. Bom, como eu falei para vocês, o Durkheim vai tentar buscar esse sistema. E ele entende que o sistema funcionaria bem se a gente tivesse assim, a gente tem as relações sociais, né, de, sei lá, de casamento, de divórcio. Na verdade, não tinha muito ainda divórcio naquela época, mas enfim, um país e outro já tinha, né, o desquite, né. As famílias, a igreja, o Estado, a política, o trabalho. Aí a gente tem um certo desvio, que seria o crime. Mas o crime acontece e ele é normatizado no sentido de dizer, olha, tal situação é crime vindo da lei. Até aí tá tudo certo. O problema é, como diz o Durkheim, quando a gente percebe um confronto das relações sociais. E aí a gente começa a ter uma anomia. Então ele vai trazer essa questão da esfera privada e a esfera pública, e isso vai se aplicar especialmente quando a gente vai falar das mulheres, né, que começam a sair daquele ambiente privado, como eu já falei para vocês anteriormente, e a gente começa a ter os confrontos. O marido que começa a ter ciúmes que a mulher está indo trabalhar fora e acaba violentando essa mulher. Então começa as questões relacionadas à violência doméstica a despontar, né, mais. As questões voltadas à traição. Opa, a mulher começa a trair o homem? Nunca eu tinha ouvido falar disso, como assim? Mas a mulher não era uma mulher recatada, do lar, né? Linda, como dizia antigamente lá. Quem que falou isso, gente? Acho que foi o Michel Temer, né? Sei lá, falando da mulher dele, alguma coisa assim. Enfim. Então, a mulher não era esse papel? Como é que a mulher começa a trair? Opa! Então, a gente começa a envolver confrontos dentro das relações sociais, né? Que antes não existiam. E esse sistema perfeito já não dá mais cabo. Então a gente consegue observar, né, uma quebra do que se espera de uma sociedade, né, que tenha crime, mas não que chegue numa anomia.
Aí a gente vai ter outros 3 doutrinadores, criminólogos, Merton, o Luhmann e o Parsons, que vão trabalhar com uma perspectiva também funcionalista, né, que vão buscar essa ideia socioestrutural, ou seja, né, buscar dentro da sociedade uma certa estrutura para resolver questões. E eles trabalham com a ideia do desvio como fins culturais ou meios para se alcançar determinadas metas. Eles têm lá toda uma sigla que é o CIRER, eu não vou entrar nessa questão agora, porque a gente vai ter uma aula mais específica só do Durkheim e dessa galera aqui, da década de 30, tá? Mas, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Determinado indivíduo, ele vai utilizar determinados meios para alcançar algo que ele almeja. Por exemplo, eu moro de aluguel e eu gostaria de repente, morar numa casa própria. Mas eu ganho, sei lá, um salário mínimo por mês. Né? Vou fazer aqui um exagero. Eu trabalho lá certinho, né? Meu horário de segunda a sexta, tal. E eu ganho um salário mínimo por mês. Eu não tenho condições de ganhar mais do que isso. Aí, eu vou, através do desvio, começar, de repente, a fazer uns tráficozinhos aí, né? Vender uma droguinha aqui, outra ali. Puxa, ao invés de ganhar R$1.000 por mês, eu tô ganhando R$5.000 por dia. Então, assim, o desvio e o crime tá exatamente nesses métodos, legítimos ou não, que eu acabo desenvolvendo para conseguir chegar à meta que eu quero alcançar, que seria, por exemplo, comprar uma casa para mim. A meta, ela até pode ser legítima também, como, por exemplo, eu quero ter uma casa para mim. Não, minha meta é matar meu inimigo. Aí talvez seria uma meta não legítima, vamos supor assim, né, pensando sobre o aspecto da moral. Mas aqui, sendo uma meta legítima, né, algo que eu gostaria de ter, que eu almejo, eu vou buscar de alguma forma. E aí, a partir do momento que eu tenho uma forma, né, um meio que não é legítimo, a gente estaria dentro do que se entende como crime. E aí, esses 3 doutrinadores, eles começam a estudar essa ideia do paradigma da reação social, que seria como que cada indivíduo vai reagir para alcançar a sua meta, né, que ele almeja ou não. Então, essa reação social é exatamente, não, eu aceito que eu não vou conseguir nunca comprar uma casa com o meu salário, e eu fico na minha. Não, eu não aceito essa situação, eu vou tentar, né, buscar de outras formas. E aí, existem lá as diversas formas que o indivíduo pode reagir para tanto. Bom, vamos mais um pouquinho para frente. Na década de 50, gente, vocês perceberam que até agora a gente não falou de nomes de mulheres, né? Olha só que coisa mais doida. Isso não significa dizer que a gente não tem mulheres que escrevem nessa época sobre si mesmas, ou, né, sobre as mulheres de forma geral, ou sobre movimentos feministas. Não é isso, calma que a gente já vai chegar lá, tá? Eu tô falando sobre um aspecto criminológico, mas a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos feministas. Pode ficar tranquilo. Na década de 50, então, esse Otto Pollack, que tem a fotinho dele ali, ele começa a estudar, né, essa ideia da natureza maliciosa da mulher, principalmente com questão aos crimes domésticos, do tipo traições, né, então infidelidade, ou de repente uma violência que uma mulher pratica contra o marido, envenenou, matou, enfim, e essa ideia dessa natureza maliciosa, né, que se entenderia como se as mulheres tivessem isso, e que, como a maioria dos crimes que elas cometem é dentro de casa, né, crimes domésticos, como ele chama, então ela tem uma perspectiva diferenciada do homem. E a gente percebe que na década de 50, 1950, né, ressurgem alguns estudos positivistas que eram feitos lá na época do Lombroso, dessa mulher criminosa, né, e acaba criando um certo mito. Olha aí, gente, esses mitos aí que eu falei para vocês lá no iniciozinho da aula, de um certo cavalheirismo do sistema judiciário para as mulheres, para com as mulheres. Por quê? Porque se entende que quando ela comete o crime, né, nesse ambiente doméstico, a gente faz aquele estereótipo, não de criminosa, mas um estereótipo patologizante, né, de louca, então eu não coloco ela na prisão, eu coloco aonde? No manicômio. Olha que maravilha. Ao invés dela ficar dentro das grades,
ela vai ficar num ambiente aberto, que seria o manicômio. Daí eu botei uma imagenzinha ali, né, mais da época de 50, todas aquelas mulheres ali, né, consideradas como criminosas, mas patologizadas como loucas. E aí se entende que o sistema judiciário, ele é cavalheiro com a mulher, porque ao invés de aprisionar, coloca num outro ambiente, mais sadio, mais interessante, para tentar entender a cabeça dessa mulher. Claro que eu estou sendo sarcástica aqui, né, gente? Então, a gente percebe que o discurso do Otto Pollock é um discurso super carregado, né, para confirmar estereótipos, que já eram feitos há décadas, há séculos, né, e ainda um estereótipo extremamente preconceituoso. E o controle formal continua o mesmo. O homem criminoso vai para o presídio e a mulher louca, histérica, de novo aí a expressão, né, gente, vai para a instituição psiquiátrica. E a gente continua discutindo a condição médica patológica do corpo da mulher. Então, uma preocupação, de novo, exacerbada com a sua sexualidade. Né? A questão da virgindade, lembra, gente, pensem no nosso código penal, que é da década de 40, que casa perfeitamente com essa questão. A questão dos conceitos, né, de estupro, como era, o ato libidinoso, ato violento, né, todas essas questões estão vinculadas, né, tinha até a expressão antigamente, a mulher virgem. Então, tudo isso fecha perfeitamente com essa situação, né, com essa condição, desculpa, né, mental ligada à sexualidade da mulher. E aí, tendo o movimento higienista, que a gente já tinha lá no início do século e ainda permanece, mas um discurso moralista, que a gente tem ali na década de 50, o que vai acontecer? A gente tem um controle de uma população extremamente específica, né, da mulher jovem, em época ali, né, do casamento, enfim, pós-menstruação, quando já está própria para procriar, aqui com muitas aspas, né, sendo extremamente controlada, né. Não era confrontado com um discurso das relações sociais, né, em que via a questão do papel da esfera privada, pública, não via a questão do trabalho ainda da mulher, pelo menos não do discurso do Otto Pollock, tá? Pois não havia essa distinção entre sexo e gênero, né? Não havia uma pesquisa empírica. Então, nessa época, se preocupava muito mais com esse discurso moralista. Na década de 60, a gente começa a ter um certo liberalismo criminológico, né? Um movimento de liberalismo criminológico. Mais ainda, né, um discurso de conservadorismo de gênero. A gente tem, por exemplo, o Kingsley Davis, nos Estados Unidos, que vai publicar, né, a respeito da questão da prostituição, até tem a flechinha ali para baixo, né, que a prostituição seria uma necessidade estrutural da sociedade, que as mulheres seriam eminentemente más. Ó, de novo, aí a questão da maliciosidade, né, a mulher maliciosa, né, então, vocês verem como a questão da sexualidade sempre está permeando a mulher, né? Não se vê ainda o quanto que a mulher era objetificada. Ainda não se criticava isso. Não se criticava a opressão, a humilhação, a exploração que a mulher recebia e sofria todos os dias, né? Entendia-se que todo esse sistema patriarcal conservador, ele era uma coisa boa, uma coisa de prevenir naturalmente a situação da mulher, porque a mulher era doce, ela era tímida, ela era fraca, né? Ela não tinha o mesmo índice de racionalidade e inteligência do homem, então era bom ter essa preservação, né? Na década de 60, ao mesmo tempo que tem ainda esse conservadorismo de gênero, a gente percebe um crescimento de um movimento feminista materialista. Gente, deixa eu fechar a janela aqui que começou agora o cortador de grama. Meu Deus do céu. Peraí, rapidinho. É hoje o dia. Mas vamos lá. A gente começa a perceber, então, um movimento feminista materialista, né? Ou seja, que tem uma perspectiva marxista, né? Que vai discutir o delito e o poder de punir, juntamente com uma perspectiva da reação social, que eu falei antes, que é lá do Durkheim, do Merton, né, que busca, na própria estrutura social, resolver algumas problemáticas. Bom, essas feministas e, né, de repente, homens que também vêm com esse viés assim mais aberto, mais liberal,
eles começam a buscar, a debater a violência, né? E uma ideologia por trás dessa dominação e subordinação das mulheres frente aos homens. Mas ainda tem como única resposta o patriarcado, né? Sendo então o motivador dessas estruturas determinantes das relações sociais, né? De como que o homem e a mulher vivem na sociedade, e também dos ambientes que essas mulheres e homens ocupam, né? Assim como também essas relações de gênero, né? O papel da mulher, o papel do homem. Então, todas aquelas questões, a mulher usa rosa, o homem usa azul. Isso começa a despontar desses papéis. O menino brinca com carrinho, com arma, a menina brinca com coisinhas de cozinha, de boneca, né? Então, todos esses espaços. Inicia algumas análises sobre a criminalização e patologização da mulher, assim como também, gente, olha só, sobre a vitimização da mulher. E isso é o início, tá? É o início que isso começa a verificar a mulher como vítima, né? Tanto na academia, como nas ciências de forma ampla, como também na prática jurídica, tá? Então, isso, assim, é bem inicial. Vamos mais um pouquinho. O Sutherland, né, que é aquele cara que escreveu sobre o crime de colarinho branco, até botei o livrinho dele ali, né, e a carinha dele, eu gosto de botar as carinhas pra gente sempre identificar, eu sou muito visual, então eu gosto de ter essa carinha, esse é o Sutherland, legal, já sei quem é. Assim como eu também botei as mulheres. Ele começa, a gente poderia dizer que seriam os primeiros estudos de gênero, tá? Então um homem começa a fazer isso. Não que a gente não tivesse outras estudiosas, mas criminólogas propriamente dito, a gente poderia dizer que estudos de gênero, ele que meio que vai despontar, né? E ele vai fugir dessa questão biologizante que até então sempre se rebatia. A mulher é fraca, a mulher é emocional, a mulher é doce, é tímida. Não, ele vai trazer uma perspectiva mais voltada para um viés microsociológico. Então, de pequenas cidades, de bairros, de situações específicas, né? Não assim, macrosociológico de país, de pensamento de mundo continental. Não, microsociológicos, né? De ideias, então, mais focadas em determinados locais. E o interessante, gente, que ele vai trabalhar, assim como ele trabalhou no negócio do colarinho branco, com estatísticas criminais. Isso é uma mega mudança, assim, de estudo, né? Levando em consideração distintas variáveis, e não só a questão, que tipo de crime que a mulher comete? São crimes domésticos. Não, ele começa a verificar que não necessariamente, né? Vai trabalhar com outros setores, como, por exemplo, qual que é a posição social que as mulheres ocupam em detrimento dos homens, e vice-versa, né? Vai determinar a possibilidade de, sim, mulheres serem criminosas, né? Então, vai ser um posicionamento dentro da estrutura social. Isso é bem bacana, uma grande virada. E aí a gente percebe que o gênero, pelo menos para o Sutherland, vai determinar um posicionamento social e uma possibilidade criminosa, o que é uma novidade. E, finalmente, se iniciam os debates, né? Dentro da criminologia sobre a questão de gênero. Bom, vamos lá então, gente. Abordagem de gênero pelos movimentos feministas. Parou tudo. Professora, por que a aula de hoje não é criminologias feministas? Ótima pergunta. Eu mesma fiz, mas eu mesma respondo. Mas eu acredito que talvez isso tenha passado na cabeça de vocês. Por que só crime gênero e não criminologias feministas? Se até agora a gente falou de criminologia positivista, clássica, crítica, não é? Gente, o que se entende hoje em dia é que é muito mais interessante a gente ter perspectivas criminológicas, por exemplo, a crítica, né, especialmente, junto com os movimentos feministas, e daí a gente tem várias perspectivas, para tentar responder questões relacionadas a crime e gênero. Uma criminologia feminista não quer dizer nada. Por quê? Porque a gente tem diversas criminologias feministas, né? E muitas das vezes a criminologia feminista, ela vai tentar responder uma única temática. Vamos supor, a cultura do estupro, mas não vai discutir outras questões. Então é muito mais interessante trabalhar com a ideia de crime e gênero
que é muito mais amplo, e eu separo as temáticas, mas ainda eu interconecto-as, do que simplesmente colocar como algo fechado, como criminologia feminista. Bom, quando surgem essas abordagens de gênero dentro dos movimentos, né, feministas ou mesmo dentro da criminologia, a gente percebe que há uma certa crítica muito forte à produção científica acadêmica. E, gente, especialmente no direito. Por quê? Porque não tem. E se tem, é muito pouco, é invisibilizado, né? Então, silenciado. O que não faz entender que, eu botei até em negrito e sublinhado, o direito, gente, é um fenômeno eminentemente masculino, ainda hoje. E isso se replica tanto na criminologia como no direito penal. Isso pode parecer bastante chocante para vocês. Pelo menos para mim, as primeiras vezes que eu li isso, escutei, falei, não dá para dizer isso. Vamos trabalhar um pouquinho isso. Vocês vão concordar comigo. A princípio, também essas abordagens, elas são bastante críticas à falta de compromissos políticos. Falta de políticas públicas, voltadas para buscar essa igualdade de gênero. E a igualdade de gênero, gente, eu já estou entrando não só na questão das mulheres, mas também no público LGBTQIA+, tá? Que também a gente considera como, né, questões de gênero. Esses movimentos começam a fazer denúncias a violações, a falta de reconhecimento de direitos das mulheres, a tentar quebrar esse estereótipo de vítima criminosa, né, ou de louca, histérica. E, principalmente, os movimentos feministas, aos poucos, vão se apropriando das criminologias críticas, eu vou botar aqui no plural, apesar de ter colocado ali no singular, né, que a gente sabe que tem várias perspectivas, que começam a despontar exatamente nessa década de 60, com esses vários movimentos de direitos civis, né? Então, não só as mulheres, mas também vem o movimento negro junto a isso, o movimento, né, pós-segunda guerra de reconhecimento de direitos de forma geral. E começa a discutir a questão da seletividade, a exclusão de grupos, essa questão da exclusão de pessoas indesejáveis, exclusão e morte de pessoas indesejáveis, e isso também vai se aplicar às mulheres, que também começam a se movimentar. Então, a gente tem aí meio que um feminismo crítico, a gente poderia dizer assim, né? E essa abordagem de gênero, ela se torna uma categoria analítica, gente. Cultural, social, politicamente determinada, não linear, porque vai mudar de tempo em tempo, construída dentro da ciência. Então, a gente percebe que é uma categoria que vai mudar com o tempo e o lugar que você está falando. Uma abordagem de gênero no Brasil é diferente de uma abordagem de gênero lá nos países islâmicos, né? Que a mulher ainda é extremamente submissa, subordinada ao marido. Às vezes, podendo dividir o marido com outras várias mulheres em algumas situações, né? Sem contar a violência toda que pode sofrer sem ter nenhum tipo de, né, de responsabilização do agressor. Bom, aí é que vem uma contradição. O patriarcado, gente, ele vai dar uma resposta, eu gosto muito dessa imagem, né, do bigodinho ali, né, do pai, que cala a mãe, que cega a filha, e os irmãos ali, né, fazendo a menina mais nova, então, ficar sem escutar. Então, é muito interessante isso, assim, né? Me lembra também os macaquinhos que tem no celular, né? De assim, os olhos e assim, né? É mais ou menos isso. O patriarcado, gente, às vezes a gente escuta muito, né? Ah, isso é o patriarcado, isso é o sistema patriarcal, mas o que é isso? O patriarcado, ele é uma estrutura hierárquica, e aí a imagem cabe perfeitamente, ideológica, né? Ou seja, tenta dar cabo, tenta dar resposta para algo, que coloca o homem acima da mulher. E naturalizando, né? Achando que isso é normal, que isso é natural, num sistema de submissão. Então, quando a gente fala no patriarcado, ai, parece tanta coisa, né? Tanta crítica, ai, não, isso aí é mimimi, isso é isso e aquilo. Mas, gente, se a gente for ver o conceito de patriarcado, ele é exatamente o que acontece em muitas situações ainda hoje, né? Em que coloca a mulher num papel
submisso, um papel abaixo do homem. E aí, como eu falei, vem essa contradição. O feminismo, ou os feminismos, né, os movimentos feministas, criticam o direito por ser um fenômeno masculino, como eu coloquei anteriormente, e que mantém essa estrutura patriarcal, que a gente já viu aqui o conceito, né, que eu trouxe aqui para vocês. Mas os feminismos reivindicam, dentro do próprio direito, as soluções para essas violações de direito, que mantém esse instrumento. Então, olha só a contradição. O feminismo critica o direito que ele é muito masculino, né? E porque mantém essa estrutura patriarcal que a mulher é submissa, aquela coisa toda. Mas a maioria dos movimentos feministas vai buscar dentro do próprio direito, ou seja, na justiça, nas supremas cortes, né? Esses reconhecimentos e esses sofrimentos, essas violações dentro do próprio direito. Ou seja, o direito não soluciona nenhum tipo de problema de gênero, salvo mínimas exceções. Salvo mínimas exceções. Mas o direito, ainda mais o direito penal, não soluciona questões de gênero. E não vai solucionar a questão dessa estrutura hierárquica que a gente chama de patriarcado. Bom, vamos agora falar um pouquinho dos movimentos feministas, tá? Que é bastante interessante e a gente começa a ver algumas personalidades, né? Algumas mulheres. A gente tem os primeiros movimentos feministas bem com viés liberal. Lembra que eu falei anteriormente que a gente começa na criminologia a ter um viés liberal, mas ainda num discurso conservador? Bom, ok, a gente tem os movimentos feministas nessa mesma vibe, em confronto, né, com os liberais, e a gente poderia chamá-las também de ultraprogressistas, que vão trabalhar com a ideia de que a desigualdade padrão que as mulheres sofrem, ela é provocada pelas desigualdades materiais. Então, assim, não só de dinheiro, tá, gente? Mas de oportunidades e tal. E as ultraprogressistas entendem que o direito atua de uma forma sexista e atua reconhecidamente de uma forma estrutural, criando estereótipos desiguais para os gêneros, né? Então, a vítima ideal, o agressor ideal, o criminoso ou criminosa ideal, como que deve se portar, né? A violência doméstica ou a violência, né, que não se aplica em muitos casos para uma violência aplicada contra uma pessoa trans. Então, tu tem que estar dentro das caixinhas, né? Então, eles começam a criticar essa questão. E não seria tal fato corrigível apenas pela equidade material, né? Porque o direito ele é masculino e isso acaba sendo estrutural, determinado pelo patriarcado. Isso vai ser o que as feministas liberais vão dizer. Então, assim, não adianta tentar trazer mais mulheres para o campo do direito, tipo assim, abrir cotas para as mulheres para entrar mais juízas, cotas para as mulheres na política. Isso já tem hoje em dia, né, gente? Tem cota lá de inscrição das mulheres nos partidos políticos. Não adianta tentar fazer esse tipo de equidade material. Isso não resolve o problema estrutural do preconceito, o problema estrutural da opressão que a mulher sofre. Por quê? Porque elas entendem, porque o movimento entende que o direito não consegue dar respostas satisfatórias, nem responder o próprio problema estrutural de gênero, salvo alguns raros casos, como eu falei para vocês. Então não adianta criar mais leis penais, incluindo as mulheres. Não, vamos botar mais um crime, né, que se fizer isso com a mulher, tal, prisão de tal. Isso é muito mais profundo. É muito mais profundo do que criminalizar determinadas condutas. Um exemplo. A Lei Maria da Penha, como vocês bem sabem, né, não tô aqui chovendo no molhado, ela não é uma medida penal. Por isso que ela dá certo. Então aí tá uma exceção. Tá, professora, mas eu sei que lá no artigo 24 tem um artigo, né, que tem um tipo penal, sim, que é o descumprimento da medida, né, de medida de afastamento, lá não é medida de afastamento, é medida de urgência, né, medida, MU alguma coisa, é medida de urgência, esqueci agora, gente, tem uma palavrinha ali no meio, mas vamos lá. Ok, tem esse tipo penal, mas predominantemente a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei de matéria penal. Ela é uma resposta muito mais de política pública.
né? A resposta penal, apenas, ela sempre ela deve ser a última. É aquilo que a gente diz da última ratio, não é, gente? A gente estuda tanto disso. E já se provou mais do que suficientemente que não resolve, apenas cria mais problemas. Que tipo de problema? Mais criminalização. Criminalização de agressores que talvez, poderiam ser educados. Essas questões poderiam ser resolvidas de outra forma, que não a prisão. O direito, e a criminologia entra nessa também, portanto, não é um instrumento de transformação, pelo menos não para questões voltadas para o gênero. Por quê? Porque o direito e a criminologia ainda são um reflexo do patriarcado, dessa manutenção, dessa repressão, dessa opressão, dessa submissão das mulheres. Meu Deus, professora, mas como assim que o direito não é um meio de transformação, um instrumento de transformação da sociedade? Talvez, para algumas áreas do direito, talvez o direito civil, outras áreas, talvez seja. Mas o direito predominantemente da área penal e criminal, processual, né? E a criminologia não é. A gente tem transformação quando isso vem, entre aspas, tá? De baixo, da própria população, da educação, da estrutura. Quando a gente tem uma estrutura social mais equilibrada, uma desigualdade social e econômica menor, né? Isso sim pode trazer, então, um meio de transformação. Ainda sobre as feministas, opa, mulheres apareceram, liberais da década de 70. A gente chama, gente, essa época do feminismo liberal de um feminismo branco. Olhem para essas mulheres. São mulheres brancas. A gente poderia dizer quase como mulheres burguesas, né? Elas estão muito mais preocupadas nesse momento, né? Isso, assim, certas estatísticas relacionadas a gênero, tá? Teorias voltadas para a libertação e emancipação da mulher. Então, assim, elas vão buscar desde a questão lá, sei lá, dos votos, né? Da mulher poder trabalhar e receber o mesmo salário, da mulher poder se divorciar e tá tudo bem ela se divorciar e não ser estereotipada por isso. Então, assim, a primeira delas, né? A Carol Smart, que é a primeira ali de óculos, né? Vai trabalhar com essa ideia do feminismo, preocupado com uma criminologia em diferentes tempos históricos. Então, ela faz ali todo esse estudo, né? Deixa eu ver um negocinho aqui. Não. Esse estudo desses tempos, essas perspectivas históricas. A Freda Adler, ela é mais conhecidinha, essa é a loira ali, a segunda de óculos, que ela vai trazer essas contradições pelas mudanças sociais que fizeram com que a mulher saísse do espaço privado e ir para o espaço público. Que tipo de conflito que trouxe? Né? Então, uma mudança de comportamento, colocando como se a mulher agora ela é mais agressiva, ela é mais competitiva, né? Um certo até aspecto de um indivíduo masculinizado, voltado para o crime. Então, ela vai trabalhar essas temáticas, é claro que com aspecto crítico, né, gente? E a Rita Simon, que é bem conhecidinha, acredito que vocês talvez já tenham até escutado dela, né? Ela vai falar que realmente os crimes violentos, eles são cometidos mais, né, predominantemente pelos homens. Eu já leio ali, tá, Ananda? Mas a polícia começa a investigar também mulheres nesse período, né? Porque como houve uma nova ideia de possibilidades delitivas para a mulher que sai da casa e vai para a vida pública, ela começa a ocupar também esse espaço, que antes era um espaço ocupado só pelo homem, né? Então, começa a gerar... Então, essas três mulheres, especialmente, mas esse feminismo branco, ela vai se preocupar muito com as estatísticas, porque se percebe um aumento de estatísticas de crimes cometidos por mulheres e também um aumento de construção de presídios femininos. Então, começa a se discutir essa questão. No final da década de 80, a gente tem, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, mas não custa relembrar, essa teoria da socialização, que no fim da década de 80, os Simpsons, o Giles e o Hogan acabam trazendo, e aí são homens ali, tá, gente? Essa ideia da educação infantil, que desde muito tenra idade, já se percebe o que a mulher, a menina, pode brincar, pode fazer, pode vestir, pode usar, e o que o menino, né, essas diferenças.
Então, é bem bacana, assim, um estudo sobre isso. Também, claro, obviamente, com um viés crítico, né, gente? Mas que até hoje a gente discute isso. Quem já foi aí numa loja de brinquedos, né? Obviamente para criança. Ah, para quem que você quer um brinquedo, menino ou menina? Ah, menina. Tu chega lá, é tudo rosa, tudo roxo, tudo rosa, 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 tudo coisinha de casa, bonequinha, bichinho. Homem. Ah, não, eu quero dar um presente para um menino. É tudo colorido, cor forte, vermelho, azul, coisas assim, né? De construção, avião, coisas voltadas, vamos dizer assim, para engenharia, né? Ciências exatas, de construir, enfim. É claro que tem algumas lojas hoje, né, que são mais abertas, do tipo assim, não, isso aqui é unissex, pode comprar o que for, tipo o Lego, por exemplo, né? Mas a gente ainda tem isso muito forte. Deixa eu só ver o que a Ananda tinha colocado aqui. Acredito que além da questão do direito penal, todo o processo penal, desde a delegacia, também não está preparado. Não houve transformação nenhuma nesse sentido. Até que o processo penal é focado em proteger os direitos do acusado. Então, a vítima, no caso da mulher, é mais uma vez colocada no espaço de vulnerabilidade. Sim. Ananda, ainda tem bastante disso. Gente, eu acho que a gente não vai conseguir terminar a aula. Mas tudo bem, a gente fala semana que vem, né? Não tem problema. Mas essa questão do atendimento, né, da parte do processo penal, é uma coisa que aos pouquinhos vem se mudando, né? Tem já alguns estudos para que tenha um depoimento especial, por exemplo, nos casos de abuso sexual, que se amplie para todas as mulheres. Isso é bacana, né? Era só até os 21 anos. Tem questão de que o atendimento nas delegacias da mulher é feito primordialmente por outra mulher. Então, assim, tem se tentado evitar uma revitimização, né? Ou uma vitimização secundária. Então, mas isso ainda é bastante incipiente, não é todos os lugares do Brasil, por exemplo, que tem, né? Bom, gente, agora a gente vai para um outro movimento feminista, que seria... Ah, só deixa eu falar uma coisinha para vocês antes, que eu acho que eu não falei. Falei ou não falei? Não, não falei. Mas tá, vamos adiante. O movimento feminista marxista, né, que a gente percebe que tem essas duas criminólogas que são assim, elas escrevem muito, é muito gostoso de ler, tanto a Saviotti como a Simone Beauvoir. Não sei se é assim muito bem como se fala, tá, gente? Mas acredito que seja mais ou menos isso. E elas vão trazer uma perspectiva um pouco mais ampla, não só voltada para a questão do gênero e uma busca de igualdade, mas elas vão trazer classe e gênero. Claro, obviamente que elas vão trazer classe porque elas são do movimento marxista. Então, elas vão discutir essa ideia da ocupação dos espaços públicos, que até a Lidiane mencionou anteriormente, né, do lugar especialmente do trabalho, da fábrica da mulher, né, desses serviços mais sujos ou que os homens não querem mais trabalhar, então joga para a mulher fazer. Então, toda essa industrialização e sistema capitalista acabou precisando das mulheres, né? Mas elas eram jogadas para as atividades que ninguém mais queria, né? Elas eram exploradas. E a Zafiotti vai trabalhar essa questão da exploração das mulheres, dessa opressão do patriarcado, dessa ideia como uma ideologia, né? E o marxismo, né, como uma ideologia para elas, vai trazer, então, ou tentar buscar trazer uma certa resposta, né? Buscando, assim, uma ideia de humanismo. Gente, o marxismo, o Marx mesmo, ele não abordou muito essa questão propriamente de gênero, tá? Mas a gente pode entender que pelo menos a dominação de classe por uma elite, né, opressora, ele fala, né? Então elas trazem essa perspectiva ideológica do marxismo para tentar, né, dar a base ali para os movimentos delas. Simone Beauvoir, ela vai trabalhar também falando sobre essa questão da opressão, falando da exploração das mulheres nos serviços domésticos, da vida sexual e criação dos filhos, que fica nessa vida reprodutiva, né, repetitiva, e também, da mesma forma que a Zafiotti, dessa exploração no trabalho. Então, esse movimento, ele vai falar o seguinte, que a dominação de gênero, né, que é expressa nessa estrutura hierárquica que é o patriarcado, vai ser coincidente, vai ser no mesmo nível de uma dominação de classe.
em que a gente tem o explorado e o explorador, e que é, né, justificado por esse sistema capitalista. E aí a gente percebe o papel do homem sobre a mulher, né, nessa situação ali de dominação do gênero. Então a gente tem ali a imagenzinha das duas, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais desse espaço, dessa esfera privada, pública, eu botei a imagenzinha ali, né? De duas mulheres. 3 desenhos, na verdade, né? O primeiro, aquela compreensão da esfera privada, o trabalho reprodutivo, como eu falei para vocês, né? Aquela questão repetitiva. Várias coisas, cuidando da criança, do cachorro, das contas de casa, cozinhando, cuidando da casa. Então, um trabalho dentro de casa. A invisibilidade, né? Um trabalho que é sem valor, gente. Ninguém paga para essa mulher para ela fazer tudo isso, né? E é um trabalho eminentemente entendido como feminino. E a gente percebe uma marginalização socioeconômica da mulher muito grande e uma dependência financeira dos homens, né? O que gera uma certa exploração. Tanto que em muitos casos de violência doméstica, uma das grandes razões do medo que não leva a mulher a denunciar, por exemplo, uma violência em casa, é essa exploração, é essa dependência econômica. É esse medo de, tá, e agora? Eu não trabalho, eu não tenho educação. Quem que vai me sustentar? Né? Então, todo esse papel social que a mulher acaba desempenhando somente dentro de casa, isso é muito complicado. Isso é visível, né? A exploração e a submissão que ela acaba vivendo. Do outro lado, a gente tem a esfera pública, que é o trabalho produtivo. É um trabalho que te remunera pelo que tu faz, diferente do trabalho reprodutivo dentro de casa, né? É um trabalho que é feito fora da tua casa. Claro, a gente está no home office e tal, não vou entrar nessa, mas a gente recebe por isso, né? A gente tem um ambientezinho que a gente acaba escolhendo na nossa casa, tipo, escolhi aqui na sala, né? Que a gente faz e é o meu local de trabalho, pelo menos não enquanto não volta às aulas. E eu recebo valor, eu tenho um valor por isso, eu recebo dinheiro. Só que ainda é um trabalho que durante muito tempo foi entendido eminentemente como masculino. Só que hoje a gente entende que é também a mulher já ocupando esse espaço já há um bom tempo. Então eu botei ali a mulher, né? Tipo, vestida de executiva, com o bebezinho no colo. Por quê? Porque ela ainda fica com esse veio para a esfera privada, que seria a criação dos filhos, ainda a terceira jornada, como muitos falam, né, de ter em casa, ou como coloca ali a super mulher, né, que tipo trabalha, tem que se cuidar, cuida dos filhos, cuida da casa, cozinha, tem que dar atenção para o marido, né, malha, então é uma super mulher. Não que os homens não façam tudo isso, tá, gente? Por favor, não me entendam aqui como, né, querendo ser simplesmente uma feminista radical aqui. Não, não tem nada a ver com isso. Simplesmente eu estou trazendo essa questão da compreensão da esfera pública e privada. E, gente, isso se reflete e muito no sistema de justiça criminal. E a criminologia crítica, de certa forma, ela não vinha aceitando essa perspectiva de gênero, sabe? O início da criminologia crítica tem lá as criminólogas, mas ainda não necessariamente elas vinham com esse viés de gênero, com essa abordagem de gênero, para tentar discutir problemas da criminologia crítica. Por quê? Porque os movimentos feministas liberais tiveram muita voz desde a época de busca do voto feminino e de posicionamento político até os dias de hoje. Então, há certa resistência de se utilizar outros vieses feministas, outras abordagens. E aí eu coloquei a pergunta, né? Quem que são as mulheres hoje que estão presas no Brasil? Se a gente vai verificar os dados do Infopen, de forma geral, elas são presas por tráfico de drogas, um pouco crimes contra o patrimônio, mas principalmente tráfico de drogas, que chega entre 60% a 70%. De forma geral, a maioria são mulheres não brancas, né, com baixíssima escolaridade, muitas são mães e muitas abandonadas pelo companheiro. Por quê? Porque quando ela ainda estava livre, ela ia visitar o companheiro. Mas agora, encarcerada, o companheiro às vezes ainda está aprisionado, ou
Se está livre o companheiro, muitas das vezes elas são abandonadas. Diferente do homem, né? Que continua tendo ali o acompanhamento da família. A gente, claro, de novo, não dá para generalizar. Há casos e há casos. Bom, gente, já é 11h30 da manhã, tá? Deixa eu só ver até onde que vai esse aqui. Bom, como esse é um crime, esse aqui é um feminismo mais ortodoxo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar nossa aula aqui, nessa ideia da compreensão da esfera privada e pública, porque, né, também pelo andar da carruagem e do horário, não quero ficar indo muito além. Mas, aí semana que vem, a gente termina, tá? A gente fala dos movimentos feministas, vai no dialético e tal, e daí a gente entra numa parte mais atual, que eu acho que é bem bacana. Mas daí a gente termina então na aula que vem. Tá bom, gente? Porque senão vai mais aí num tempinho. Então não quero ser muito extensa com vocês. Vou parar aqui a apresentação. Ficou alguma dúvida, gente, ou tranquilo? Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo, professora. Obrigada. Valeu. Então tá bom, gente. Uma boa semana ainda para vocês. Semana que vem, então, a gente volta. Tá bom? Vou parar aqui a gravação. Até mais, gente. Tchau, tchau.